Capítulo 5, Hebreus. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte e, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Capítulo 6, Hebreus. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os serves. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse:
Por certo, te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles. E para eles, o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, Hebreus. Subtítulo: O sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa, primeiramente, Rei de Justiça, e também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm em ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei, pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente se, à semelhança de Melquisedeque, levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque ele se dá este testemunho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre.
Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor, e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois, pela morte, eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdote inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre.